Oi, gente, eu sou a Bia. Hoje nós vamos falar sobre lipídios, tá? Continuando a parte da bioquímica, que a gente vai falar sobre os compostos orgânicos, que são formados por carbono. Os lipídios, eles são formados por ácido graxos mais álcool, que também é chamado de glicerol, tá? A ligação que une esses dois é chamada de ligação éster, tá? E eles são considerados moléculas apolares ou hidrofóbicas, tá bom? Se é hidrofóbica, não é solúvel em água, tá? Então, quando a gente fala de lipídios, a gente pode lembrar das gorduras, tá? Que são insolúveis em água. Os lipídios vão ter muitas funções, tá? Dentre essas funções, nós vamos ter proteção. Os lipídios vão garantir proteção mecânica aos seres vivos, tá? Reserva energética. Assim como os carboidratos, os lipídios funcionam como fonte de energia para os seres vivos. Eles também são reguladores, os esteroides, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, e as vitaminas lipossolúveis, elas vão auxiliar no controle de algumas funções, tá? Funcionam como isolantes térmicos, como, por exemplo, os ursos polares. Os lipídios, eles têm a capacidade de diminuir a perda de calor. Então, os seres vivos ficam mais quentinhos. Por exemplo, os ursos polares, alguns mamíferos aquáticos, tá? Também são isolantes elétricos. Assim, nas nossas células nervosas, nos nossos neurônios, possuem uma estrutura chamada de bainha de mielina. E aí, por conta dos lipídios, eles vão estar auxiliando no aumento do transporte dos impulsos nervosos, tá? Vai aumentar esses impulsos nervosos. Impermeabilidade, tá? Como os lipídios, eles são insolúveis em água, eles conferem essa capa de impermeabilidade. Também estrutural, eles vão ter função estrutural, principalmente na nossa membrana plasmática, tá? Quando a gente for falar de fosfolipídios. Classificação. Como eles são classificados? Primeiro, eu vou ter os meus lipídios simples, tá? Que são chamados de glicerídeos. Dentro desses glicerídeos, eu vou ter os insaturados, que são formados por ligações duplas. E são, como exemplo, eu tenho os óleos, tá? Óleo vegetal, aquele óleo de cozinha que a gente fala mesmo. E eu vou ter os meus saturados, tá? Os meus saturados, como exemplo, eles são formados de ligações simples. E eu vou ter as minhas gorduras, manteiga, tá bom? Como também lipídios simples, eu vou ter os meus cerídeos, que são muito insolúveis em água. Quando eu falo cerídeo, eu posso lembrar da cera de ouvido, tá? Que ela é muito insolúvel em água. A água não consegue tirar. Eu também tenho, como exemplo de cerídeo, eu tenho o mel. Carotenoide também. Eles são lipídios simples, auxiliam na absorção de luz, formando os pigmentos vermelho, laranja, amarelo, muito encontrado em plantas, tá? Agora, lipídios simples, lipídios compostos, tá? Os meus lipídios compostos, eu vou ter os fosfolipídios, que eles vão estar auxiliando na formação da membrana plasmática. Lembra que lá da aula de membrana plasmática, esse aqui é um fosfolipídio. Eu vou ter a cabeça dele polar e a cauda, né, as perninhas, vão ser apolares, tá? Se é apolar, são formadas por lipídios, são formadas por ácidos graxos e o glicerol, tá? Ela é apolar, então essa parte aqui, de dentro da membrana plasmática, ela é hidrofóbica, tudo bem? Eu vou ter as minhas lipoproteínas, tá? Que elas vão estar fazendo transporte de algumas substâncias. Eu vou ter o transporte do colesterol. E aqui eu vou ter duas muito importantes lipoproteínas, tá? Que é o HDL e o LDL, tá? O meu HDL, ele vai transportar o colesterol do sangue para o fígado. E o meu LDL, ele vai transformar do fígado para os tecidos, tá? Importante frisar aqui nessa parte, que também é uma parte que cai muito em provas, porque
colesterol não é uma coisa ruim. O problema é o excesso dele. Então, se eu tiver um excesso de produção de colesterol ou consumo, o LDL, ele vai transportar para os tecidos, do fígado para os tecidos, e ele vai se acumular nos meus vasos sanguíneos. Até ele fizer esse transporte, ele vai se acumular, porque eu vou ter um excesso de colesterol. Então, a gente costuma falar assim, HDL, essa lipoproteína, vai ser o herói, porque ele vai estar transportando do sangue para o fígado. Esse LDL vai ser o ladrão, porque ele vai estar transportando do fígado para os tecidos. E quando ele faz esse transporte, se eu tiver o excesso de colesterol, aqui pode dar problema, tá? Glicolipídios, assim como eu falei lá no começo que é isolante elétrico, eu vou ter esses glicolipídios presentes nos meus neurônios, tá? Quando a gente falar sobre sistema nervoso, a gente vai ver um pouquinho disso. Lipídios simples, lipídios compostos, eu vou ter os meus lipídios derivados, tá? Principalmente os esteroides. Aqui, eu vou ter, formado nas suprarrenais, eu vou ter o meu cortisol e a minha aldosterona. O cortisol, ele é responsável por reduzir inflamações. E a aldosterona, ela vai ser responsável pela reabsorção de sais pelos rins, tá bom? Formado pelas glândulas sexuais, tá? Pelas glândulas suprarrenais, que estão acima dos rins. E as minhas glândulas sexuais, eu tenho a testosterona, a estrogênio e a progesterona. Eu também vou ter o meu colesterol sendo um esteroide. E aí o colesterol, você pode lembrar que ele está presente também na nossa membrana plasmática, tá? Ele vai integrar a estrutura das membranas plasmáticas, das membranas celulares. E ele está presente na composição química dos hormônios, tá? Que a gente falou, que são os esteroides. Tudo bem? É isso, espero que vocês tenham entendido. Tchau!